Bom dia, meus irmãos. Estou aqui passando para chamar vocês para a gente ir lá para a aula do SEC, Centro de Estudo Cristãos. Hoje nós iremos falar sobre o profeta Zacarias. Vamos lá? Bom, meus irmãos, hoje nós iremos falar sobre o livro de Zacarias. Zacarias é o penúltimo livro lá dos livros de profetas. É um livro pós-exílio. Nós temos 3 profetas do pós-exílio, né? Que é o Ageu, Zacarias e Malaquias. A aula passada nós falamos de Ageu e hoje nós vamos falar do companheiro dele, Zacarias, que é contemporâneo a Ageu e também, assim como Ageu, foi usado por Deus para poder incentivar o povo a construir o templo, né? Então Zacarias, ele viveu mais ou menos em torno de 520 a.C. Ele veio com aquele povo que saiu lá da Babilônia, né? Veio também para Jerusalém, para ajudar na reconstrução do templo, para poder reconstruir Jerusalém. E ele estava ali e foi usado por Deus para poder também incentivar o povo a participar da construção do templo, né? O povo estava desmotivado, como a gente leu lá em Ageu, né? O povo foi para lá, começou a ter aquele problema lá com os samaritanos, começou a enfrentar algumas dificuldades, começaram então a desanimar da obra do templo, começaram a olhar para as suas casas, para as suas obras, né? Começaram a ver suas plantações, começaram a construir outras coisas e esqueceram do templo. Então Deus levantou Ageu e também Zacarias depois, né, para poder incentivar o povo a perseverar na obra, né, na obra do templo, né. A palavra aqui hoje, né, ela começa aqui logo no início, chamado ao arrependimento. O capítulo 1, ele vem falar sobre o arrependimento, né, que é chamado o povo, né. O Senhor, no capítulo 2, fala assim: o Senhor muito se irou contra o seu povo, contra os seus antepassados. É por isso digo ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos: deixem os seus caminhos e as suas más obras. Mas eles não ouviram, nem deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se a dizer: o Senhor dos Exércitos fez conosco o que nos nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu, né? Aqui ele está lembrando ao povo o que aconteceu, aquele povo que foi infiel a Deus, né? Aos antepassados deles, que não ouviram os profetas, que continuaram a idolatria, né? Continuaram nos caminhos que não eram do Senhor, né? Eles foram, então, a cidade foi devastada, primeiro a Síria veio, levou o reino do norte, depois veio Babilônia, levou o povo do sul, de Judá, né? Levou para o cativeiro, levaram os cativos, e todos foram parar na Babilônia, né? Muitos morreram. Aqui se passaram já 70 anos, ou seja, a maior parte daquelas pessoas que foram para a Babilônia já estão mortas. Aqui são os filhos, os netos daquelas pessoas que foram levadas, né? Então nós veremos que o povo, quando peca, Deus pesa a sua mão. Ele está falando: olha, volte-se para mim. Volte-se para mim e eu estarei contigo. Zacarias é considerado o livro do Apocalipse do Antigo Testamento, porque se você olhar as profecias que foram escritas aqui em Zacarias e confrontar lá com o livro de Apocalipse, você vai ver que tem algumas similaridades, né? E Zacarias também, ele, assim como Isaías, ele anuncia a vinda do Senhor também, a vinda de Jesus, né? A gente vai ver também que ele mostra muito vividamente algumas passagens da vida de Cristo, né?
o momento em que Cristo entra na cidade de Jerusalém montado num burrinho, quando ele é traído por 30 moedas, né? Quando o povo o rejeita, os líderes também o rejeitam, né? A gente vai ver que Zacarias faz todo esse relato lá bem antes, né? Muito antes de Jesus ter nascido. Mas inicialmente Zacarias ele faz o quê? Ele mostra ao povo que ele se arrependa dos seus caminhos maus, que eles se voltem para Deus, que eles se animem e reconstruam o templo, porque o templo está ligado também ao destino daquele povo, né? A gente vai ver que tem, dentro do livro de Zacarias, nesse início aqui, nós temos várias visões, né? Então ele começa falando sobre a visão do cavalo, né? No 24º dia do 11º mês, né? Sabá, o Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Durante a noite tive uma visão, apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas, no desfiladeiro. Atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então eu perguntei: quem são estes, meu Senhor? Um anjo que estava falando comigo respondeu: eu lhe mostrarei quem são. O homem que estava entre as murtas explicou: são aqueles que o Senhor enviou por toda a terra. E eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas: percorremos toda a terra e encontramos em paz e tranquila. Era um momento em que o mundo estava vivendo uma certa paz, vamos dizer assim, um certo momento de tranquilidade, porque Babilônia havia caído, né? Os persas já haviam tomado conta, eles invadiram a Babilônia, tomaram ali o poder e eles conquistaram toda aquela região e eles estavam governando há um certo tempo e estava tranquilo naquele momento. E por isso o povo estava podendo ali, com tranquilidade, poder fazer suas coisas, poder construir o templo, poder estar ali realizando aquilo que era necessário se fazer. Então o povo tinha tranquilidade para poder trabalhar, para poder fazer aquilo que era necessário, né? E continuando aqui nas visões, né? Mais à frente a gente tem a segunda visão, que são os 4 chifres e os 4 artesãos, né? Os 4 chifres são os impérios que passaram, né? Assim como a Síria, como a Babilônia, e os artesãos, ou em alguns casos falam que são os ferreiros, né? Eles vêm para destruir esses reinos, né? E restaurar, né, a paz, né? No caso aqui são os persas, né? O rei Dario e Ciro chegaram e destruíram esses reinos, né? Depois vem o homem com a corda de medir. Aqui o homem com a corda de medir te lembra muito também lá de Amós, né? Com o prumo, né? Então ele fala aqui: olhei em seguida e vi um homem segurando uma corda de medir. E eu lhe perguntei: aonde vai? E ele me respondeu: vou medir Jerusalém para saber o seu comprimento e a sua largura. Então o anjo que falava comigo retirou-se e o outro anjo foi ao seu encontro e lhe disse: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros, por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo, e ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Atenção, atenção, fujam da terra do norte, declara o Senhor, porque eu os espalhei aos 4 ventos da terra, diz o Senhor. Atenção, oceano, escapem vocês que vivem na cidade da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todos que tocarem em vocês tocam na menina dos olhos dele. O Senhor dizendo, né, para eles que ele será o refúgio do seu povo, ele será o guarda do teu povo, aquele que irá proteger seu povo, que irá agir contra os inimigos de Israel, né? Ele tem um ciúme enorme da sua noiva, do seu povo, da sua igreja, né? Ele quem cuida de nós, é ele que é a nossa fortaleza. Não adianta você ter tranca na tua casa, não adianta você construir muros altos, não adianta você fugir
para onde quer que seja, se Deus não estiver contigo, você jamais estará seguro. E isso é que o Deus está querendo passar para aquele povo. Volte-se para mim, confie em mim, e eu os guardarei. Eu serei o protetor de vocês. Eu que farei com que a sua segurança, eu farei a sua segurança, você estará em paz enquanto estiver comigo. Né? Mais na frente, a gente vê também a visão das vestes limpas, né? Que o sumo sacerdote Josué, né? Depois disso, ele mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. Né? O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenderá, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo. Ora, Josué vestiu de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse o que estava diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloque um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram um turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa, e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você. Homens que simbolizam isso que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Vejam também a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos e era grande. E eu gravei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra num único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Aqui já é, um prenúncio da vinda de Cristo. Josué aqui, ele representa o renovo para aquele povo. Josué estava impuro, ou seja, estava em pecado. Não que Josué mesmo, o sumo sacerdote, estivesse pecando, mas ele representava ali o povo e aquele povo estava em pecado. Então o anjo vem e diz: olha, eu tirarei a sua roupa suja, impura, e porei vestes novas, ou seja, eu tirarei o seu pecado e renovarei você. Né? E ele diz: enquanto estiveres comigo, você estará guardado. Enquanto obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa. E aqui também é um preceito que diz que não será por meio político, não será por meio de força, será através do Espírito de Deus, através do Espírito Santo de Deus que fará a obra. Né? Não é por força, não é pela espada que virá a vitória de Israel, mas através do amor de Deus, através da misericórdia de Deus. Ele que trará vitória para a casa de Israel. Né? Mais à frente, no versículo 4, a gente fala sobre o candelabro de ouro e as 2 oliveiras. Aqui também nós temos as 2 figueiras representam Josué e Zorobabel, né? Os líderes, né, do povo. Né? Os 2 líderes estão ali e eles que estão à frente do povo, e eles fazem então a representação do reino de Deus na terra. Né? Nós temos Zorobabel como um descendente da linhagem de Davi, e Josué como sumo sacerdote, né, ali. E aqui o candelabro de ouro, né, são aquele candelabro de 7 partes, que ele também representa também ali o povo, né, está sendo abençoado por aquelas figueiras. Dali sai aquele óleo ungido. Né. Mais na frente, no versículo 5, nós temos a visão do pergaminho que voava. Aqui tem um pergaminho que, segundo ele voava pela cidade, passava por toda a cidade. Né? Então ele fala assim: levantei novamente os olhos e vi diante de mim um pergaminho que voava. O anjo me perguntou: o que você está vendo? Eu respondi: vejo um pergaminho voando com 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. Então ele me disse: nele está escrita a maldição que está sendo derramada sobre toda a terra, porque todo ladrão, como que jura falsamente, serão expulsos conforme a sua maldição.
Assim declara o Senhor dos Exércitos: eu lançarei essa maldição para que ela entre na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ele ficará em sua casa e destruirá tanto as vigas como os tijolos. Né? No caso aqui seria a renovação que Deus estaria limpando o seu povo, tirando do meio dele todas as acusações, né? Tirando dele tudo aquilo que é impuro. Né? Aqui o ladrão e aquele que jura falsamente está representando tudo aquilo que é impuro, que está no meio do povo. E aquele pergaminho vem como se fosse limpando toda a cidade, né? Todo Israel da maldade. Né? Mais à frente também vê a mulher dentro de um cesto. Aqui é uma visão também escatológica, né? A gente vê uma mulher que é posta dentro de um cesto, vem outras duas mulheres com asas, pegam esse cesto e o levam em direção à Babilônia. Né? Então esse segundo homem que falava comigo se levantou e me disse: olha e vejo que vem surgindo. Perguntei o que era aquilo e ele me respondeu: é uma vasilha, e disse: aí está o pecado de todo o povo dessa terra. Então a tampa de chumbo foi retirada e dentro da vasilha estava sentada uma mulher. E ela disse: essa é a perversidade. E a empurrou para dentro da vasilha e fechou de novo com a tampa de chumbo. De novo ergui os olhos e vi chegando à minha frente duas mulheres com asas como de cegonhas. E o vento impeliu suas asas e elas ergueram a vasilha entre o céu e a terra. E perguntei ao anjo: para onde estão levando a vasilha? Ela responde: para a Babilônia, onde vão construir um santuário para ela, onde, quando ficar pronto, a vasilha será colocada lá em seu pedestal. Ou seja, Deus estava pegando a maldade de todo o povo, toda a maldade da terra, do pecado, simbolizando ali naquela mulher, como se ela fosse a maldade, a perversidade. Ela está sendo confinada dentro daquela panela, né, com aquela tampa de metal. Aquelas mulheres estão pegando ela e levando para longe do povo, levando para a Babilônia, né? Onde será feito um santuário, ou seja, o santuário do mal ficaria na Babilônia. Né? Depois nós vemos também a visão das 4 carruagens. Né? Ele diz: olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens que vinham saindo do meio de 2 montanhas de bronze. A primeira estava atrelada cavalos vermelhos, a segunda cavalos pretos, a terceira cavalos brancos e a quarta cavalos malhados. Todos eram vigorosos. Né? Se a gente vê aqui, né, se a gente lembrar lá de Apocalipse, a gente vê os cavaleiros, né? Então aqui a gente tem o falar dos cavalos, lá fala os cavaleiros. Né? E você vê que há uma certa similaridade, né, também nessa profecia. Né? Então eu perguntei ao anjo que falava comigo: o que representam esses cavalos atrelados, meu Senhor? O anjo me respondeu: estes são os 4 espíritos dos céus que acabam de sair da presença do soberano de toda a terra. A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção à terra do norte. A que tem cavalos brancos vai em direção ao ocidente. A que tem cavalos malhados vai para a terra do sul. E os vigorosos cavalos avançavam impacientes por percorrer a terra. E o anjo lhe disse: percorram toda a terra. E eles foram. Né? Então ele me chamou e disse: vejam que eles foram para a terra do norte. Deram repouso ao meu espírito naquela terra. Você vê Deus aqui falando nas profecias, né? Acontecendo aqui também. E a similaridade que a gente tem entre o livro de Zacarias e o livro profético de João lá em Apocalipse, né? Falando sobre os 4 cavaleiros que vão também rondar pelos 4 cantos da terra, né? Então, mais à frente, a gente vê falando, a próxima parte aqui do 6, 9 em diante, ele fala sobre a coroa de Josué. Aqui o Senhor me ordenou: né, tome prata, o ouro dos exilados, Eldai, Tobias e Gedaías, que chegaram da Babilônia. No mesmo dia, vá à casa de Josias, filho de Sofonias, pegue a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e diga-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está o homem cujo nome é Renovo. E ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar.
Ele será sacerdote no trono, e haverá harmonia entre os dois. A coroa será para Eudai, Tobias, Jedaías e Rem, filhos de Sofonias, como um memorial do templo do Senhor. Na realidade, Josué está representando aqui Cristo, né, que também seria coroado, além de sacerdote, ele seria rei, né, e governaria ao lado de Deus. Então, já é um prenúncio também da vinda de Cristo. No capítulo 7, a gente fala sobre a justiça e a misericórdia ao invés de jejuns, né? No quarto ano do reinado do rei Dario, a palavra do Senhor veio a Zacarias no quarto dia do 9º mês, o mês de Quisleu. Foi quando o povo de Betel enviou Sarezé e Regem-Meleque com seus homens para suplicarem ao Senhor, perguntando ao sacerdote do templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos lamentar e jejuar no 5º mês, como já estamos fazendo há tantos anos? Ou seja, estou perguntando, devemos fazer jejum como temos feito há muitos anos? Então o Senhor dos Exércitos me falou: pergunte a todo o povo e ao sacerdote, quando vocês jejuam no 5º e no 7º mês dos últimos anos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que o faziam? Não são essas as palavras do Senhor, proclamadas pelo antigo profeta, quando Jerusalém e a cidade do seu redor estavam em paz e prosperavam, e o Negueb e o Cefalá eram habitados? E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias: assim diz o Senhor dos Exércitos, administre a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros, não oprimam a viúva e o órfão, nem os estrangeiros, nem o necessitado, nem tramem maldade um contra os outros. Ou seja, está falando, melhor obedecer do que sacrificar. Lembra dessa passagem? Às vezes é melhor obedecer a Deus do que oferecer sacrifícios. Às vezes oferece sacrifícios, mas não obedece. Às vezes oferece sacrifício para poder apaziguar a Deus, né, entre aspas, para poder, né, porque sabe que a nossa maldade tem prevalecido, né? Os nossos pecados, eles prevalecem, né? E às vezes a gente quer oferecer um sacrifício grande, porque sabe que os nossos pecados são muitos, né? E com isso acha que eles vão ser extirpados, né? Mas na realidade o pecado só é extinto através do sangue de Jesus, né? Somente quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos a Deus, pedimos perdão e confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, aí sim nossos pecados são afastados de nós. Aquele povo está vindo dizer assim: é necessário continuar fazendo sacrifícios ao Senhor? E Deus fala: não adianta fazer sacrifícios se você continua oprimindo o pobre, a viúva, se você continua tramando maldade contra teu irmão. De nada vale. Nada vale. É preferível que você obedeça a Deus, que você se volte para Deus, que você faça aquilo que é agradável a Deus. Ame o seu próximo. Ame a Deus em primeiro lugar e a seu próximo como a ti mesmo. Esta é a palavra. Este é o resumo da lei segundo Cristo, né? Então nós devemos prestar atenção, meu irmão, àquilo que nós temos feito. Às vezes a gente fala: eu vou jejuar, eu vou fazer alguma penitência, alguma coisa, mas o nosso coração às vezes não está voltado para Deus. E de nada adiantará você fazer qualquer sacrifício, nada que você faça irá tirar de você um milionésimo sequer do seu pecado. Nada disso adianta. Sem o amor de Deus, o pecado não é extinto. Mais à frente, no versículo 8, ele fala sobre as bênçãos do Senhor para Jerusalém. Mais uma vez veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, segundo Zacarias, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos: tem muito ciúme de Sião, e estou me consumindo de ciúmes por ela. Assim diz o Senhor: estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada cidade da verdade, e os montes do Senhor dos Exércitos serão chamados de montes sagrados.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com sua bengala, por causa da idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente desse povo, naquela época será impossível, para o povo daquela época, será impossível para mim, declara o Senhor. Se nós lembrarmos, né, aquele lugar tinha sido arrasado, né? A terra foi assolada, o povo foi levado para o cativeiro, aquele povo estava retornando agora, né? E às vezes o futuro para eles ainda era incerto, né? E Deus está falando: olha, eu os plantei de volta, eu os trouxe de volta e vocês ficarão aqui por muitos anos, vocês estarão aqui porque eu estarei contigo. Se voltem para mim e eu os manterei seguros nessa terra. Eu serei o Senhor de vocês, o seu guarda, o seu guardador, aquele que irá nos abençoar e irá trazer novas gerações, filhos e filhas. Eu irei fazer com que os campos sejam abençoados e as plantas brotem, né? Que os animais se reproduzam, que a sua colheita seja farta. Deus está prometendo ao teu povo que Ele os ama e deseja que eles sejam seus para sempre. Deus está aqui falando para o povo isso. E o povo ainda se mantém, de certa forma, com o coração ainda duro, né? Mas Deus, Ele continua fiel. Ele diz que continuará com o teu povo, né? A gente vê que mesmo depois do cativeiro, Deus ainda tem muita coisa ainda a fazer pelo povo, né? Esse retorno foi uma promessa, e através desse retorno, se o povo fosse fiel, reconstruísse o templo, continuasse voltando a Deus, ele faria muitas outras coisas pelo seu povo. No capítulo 9, nós falamos, o Zacarias fala sobre o julgamento dos inimigos de Israel, né? A advertência do Senhor é contra a terra de Hadraque e cairá sobre Damasco, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a humanidade, né? E sobre todas as tribos de Israel. E também sobre Amate, que faz fronteira com Damasco, e sobre Tiro e Sidom, embora sejam muito sábias. Tiro construiu para si uma fortaleza, e acumulou prata como o pó e o ouro sob a lama das suas ruas. Mas o Senhor se apossará delas e lançará no mar as suas riquezas, e ela será consumida pelo fogo, né? Ao ver isso, Ascalon ficará com medo, Gaza também se contorcerá de agonia, e assim como Ecrom, porque a sua esperança fracassou. Gaza perderá seu rei, e Ascalon ficará deserta. Um povo abastado para Asdod, e assim eu acabarei com o orgulho dos filisteus. Todo o sangue de suas bocas é comida proibida dentre seus dentes, aquele que restar pertencerá ao nosso Deus, e se tornará chefe de Judá, e Ecrom será como seus jebuseus. Defenderei a minha casa contra os invasores, nunca mais um opressor passará por cima do meu povo. Agora eu vejo isso com os meus próprios olhos. Aqui ele está falando sobre o futuro das nações que oprimiram Israel, né? Que se alegraram com o destino de Israel. Aqui ele, quando fala de Tiro aqui, a gente vai ver que no futuro os gregos virão e arrasarão Tiro, ele será queimada, né? Será saqueada. Então aqui Zacarias já está prevendo isso também, mostra para aquele povo: olha, vocês sofrerão o castigo de Deus. A vinda do rei de Sião, né? Está no capítulo 9, do 9 em diante. Alegre-se muito, cidade de Sião, exultem, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a vocês, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Um jumentinho cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém, e os arcos da batalha serão quebrados, né? Aqui a gente está vendo, então, Zacarias falando, né, sobre a vinda do Messias, né? O Messias, ele aqui é anunciado, né? Essa passagem a gente vai ver lá no Novo Testamento, né?
No Novo Testamento a gente tem alguma similaridade, né? Zacarias aqui, 9:9, ele tem um espelho lá em Mateus 21:5, na entrada de Cristo em Jerusalém. Se a gente vê lá, Cristo entrando montado no jumentinho. Assim como Zacarias 3:8, né, fala sobre o renovo, o sol nascente, lá em Lucas também 1:78, fala sobre isso aqui, sobre isso, né? Nós vemos também em Zacarias 11:12, né, a traição, né, que Jesus sofrerá, né? Tem um momento aqui em que o Zacarias, né, compara Cristo a um pastor, né, de ovelhas, né? E esse pastor, ele seria rejeitado pelo seu povo e mais à frente seria também rejeitado pelos seus líderes, que também são representados por pastores, né? Os falsos pastores que irão então levar o povo para a perdição, né? O capítulo 9 segue, né, e fala sobre o aparecimento do Senhor. Então o Senhor aparecerá sobre ele, sua flecha brilhará como um relâmpago. O Senhor, o soberano Senhor, tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. O Senhor dos exércitos protegerá, eles pisotearão, destruirão as pedras das tiradeiras. Eles beberão o sangue do inimigo, como se fosse vinho, estarão cheios da bacia usada para despejar água nos cantos do altar, né? Naquele dia o Senhor, seu Deus, o salvará como o rebanho do seu povo, e como joias de uma coroa brilharão na sua terra. Ah, como serão belos, como serão formosos, o trigo dará vigor aos rapazes e o vinho novo às moças, né? Fala sobre o renovo de Jerusalém, né? Quando o Messias retornar, né? Jerusalém alcançará a sua glória, será o centro do mundo, né? Porque ali estará Jesus governando o seu povo, né? No capítulo 10 ele fala sobre o cuidado do Senhor por Judá. Peça ao Senhor chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, né? Quem envia a chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo? Por que os ídolos falam mentira, né? Os adivinhadores têm falsas visões e cantam sonhos enganadores, e o consolo para trazer é vão. Por isso o povo vagueia como ovelha, né? Aflitas pela falta de um pastor. Quantos pastores acende-se a minha ira, e quantos líderes eu gritarei, porque o Senhor dos exércitos cuidará do seu rebanho, o povo de Judá, e lhe darei descanso, né? Perdão. E ele fará dele o seu vigoroso cavalo de guerra. Deles verão a pedra fundamental e a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes. Juntos terão como guerreiros que pisam lama nas suas batalhas, lutarão e derrubarão os cavaleiros, porque o Senhor estará com eles, né? Deus cuidando do seu povo, né? Prometendo ao seu povo que continuar cuidando dele, né? A palavra do Senhor, ela continua falando, né, em Zacarias, e fala sobre, como eu já falei, sobre os pastores, 2 pastores. Assim diz o Senhor: meu Deus, pastoreia o rebanho destinado à matança, porque os seus compradores o matam e ninguém os castiga. Aquele que os vende diz: bendito seja o Senhor, estou rico. Nem os próprios pastores poupam o seu rebanho, por isso não pouparei mais os habitantes dessa terra, diz o Senhor. Entregarei cada um ao seu próximo, ao seu rei. E eles acabarão com a terra, e não livrarei ninguém de suas mãos. Eu me tornarei pastor do rebanho destinado à matança, os oprimidos do rebanho, e com eles pastoreei o rebanho. Por um só mês eu me livrarei dos 3 pastores, porque eu me cansei deles e o rebanho me detestava. Então a gente fala que o povo recusou a Jesus Cristo, né? E os líderes também, né? Os pastores aqui no caso representam os líderes, né? Então eu disse: não serei o pastor de vocês, morram os que estão morrendo, pereçam os que estão perecendo, e os que sobrarem comam a carne uma das outras, né? Então peguei uma vara chamada favor e a quebrei, cancelando a aliança que tinha feito com todas as nações. Foi cancelado naquele dia. Assim os aflitos do rebanho que estavam me olhando entenderam que essa palavra era do Senhor.
Eu lhes disse, se acharem melhor assim, paguem-me, se não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata, 30 moedas que Judas recebeu para trair Jesus, né? A traição de Cristo aqui retratada também, né? No finalzinho do versículo 10, lá no 17, diz assim, ai do pastor imprestável, que abandona o rebanho, que a espada fira o teu braço e fura os seus olhos direitos, que o seu braço seque completamente e fique totalmente cego o seu olho direito. Imagina, né, a visão, né, dos líderes, falsos líderes, sendo aqui então feridos, né, de morte por Deus, né. A destruição dos inimigos de Jerusalém, está lá no capítulo 12, né? Esta palavra do Senhor para Israel é a palavra que estende o céu, o Senhor que estende o céu, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, todos que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos que tentarem levantá-la se machucarão muito. Aqui já é uma profecia sobre o fim dos tempos, né? Quando muitos povos se unirão contra Jerusalém e Jesus Cristo virá em favor do teu povo e salvará Jerusalém, né? Ele fala que ferirá, né, as ações ao redor, né? Se encontram embriagadas, elas se juntarão para poder invadir Jerusalém, mas Deus irá proteger o seu povo, irá vencer essa batalha, irá destruir os inimigos do seu povo, né? Mais na frente, no versículo 9 do capítulo 12, né, fala sobre o arrependimento dos habitantes de Jerusalém, né? Ele fala assim, naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação, de graça e de súplica. Olharão para mim aquele a quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único. E se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia muitos chorarão em Jerusalém, como os que choram em Haddad-Rimon, no vale do Megido. Todo o país chorará, separadamente cada família com suas mulheres chorará, a família de Davi com suas mulheres, a família de Natã com suas mulheres, a família de Levi com suas mulheres, a família de Simei com suas mulheres, e todas as demais famílias com suas mulheres, né? O povo então reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor, né? Eles verão a maldade dos seus corações, né? A dureza do coração do povo aonde levou, né? O seu Messias foi crucificado, transpassado devido ao nosso pecado, devido às nossas ofensas contra Deus. Aqui ele também, Zacarias, também prevendo que o Messias seria transpassado, né? Que ele seria ferido pelo próprio povo, que ele pagaria o alto preço pelo seu povo. No capítulo 13, nós falamos sobre a eliminação dos profetas. Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Naquele dia eliminarei da terra de Israel os nomes dos ídolos e nunca mais serão lembrados, diz o Senhor dos Exércitos. Removerei da terra todos os profetas como espírito imundo. E se alguém ainda profetizar, seu próprio pai e sua mãe lhe dirão, você deve morrer, porque disse mentiras em nome do Senhor. Quando ele profetizar, os seus próprios pais o esfaquearão. Olha a visão, né, irmão? Falsos profetas, né? Profetizando em nome de Deus, fazendo falsas promessas, né? E ele diz que até mesmo seus próprios pais os esfaquearão. Naquele dia, todo profeta se envergonhará de sua visão profética, não usará o manto de profeta feito da pele para enganar. Ele dirá, eu não sou profeta, sou um homem do campo, a terra tem sido o meu sustento desde a minha mocidade. Se alguém me perguntar, que feridas são estas no seu corpo, ele responderá, fui ferido na casa dos meus amigos.
Aqui a gente tem também a visão do pastor ferido e as ovelhas dispersas, né, que a gente vai ver lá também no Novo Testamento, né? A palavra aqui em 13:7 ele fala: levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Aqui também é um prenúncio, né, de que quando Cristo fosse então morto, o rebanho se dispersaria, ou seja, eles se espalhariam, né? E quando Cristo foi preso, quando ele foi preso, você vê que os discípulos, outros, todos praticamente o abandonaram. Pedro seguiu a caravana, mas ele negou a Cristo 3 vezes, depois ele retornou. O único que permaneceu com Cristo até o fim, até a sua crucificação, foi João, né? O apóstolo do amor, né? Então a gente vê que a palavra que também em Zacarias reflete também lá no Novo Testamento. O profeta já prevendo também que o Messias seria abandonado pelos seus, né? Que ele ficaria sozinho, enfrentaria sozinho o destino, né? No 14 fala assim, a vinda do reino do Senhor, né? Aqui ele já vai falar sobre a segunda vinda do Senhor. Zacarias fala assim, vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas, as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz no dia da batalha. Naquele dia seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se erigirá ao meio, né? De leste a oeste, como um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos. Naquele dia não haverá calor nem frio. Será um dia único, um dia em que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque mesmo depois de anoitecer, haverá claridade. Naquele dia águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será o rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será um único nome. A terra toda, desde Geba até Jumon e ao sul será semelhante a Arabá, mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu lugar, desde a porta de Benjamim até a primeira porta, até a porta da esquina, e deixa até a torre de Janael, até os tanques de prensar uvas do rei. Será habitada, nunca mais será destruída, Jerusalém estará segura. Aqui já é um prenúncio da segunda vinda do Senhor. Aqui nós já estamos falando sobre o fim do tempo, né? O fim da história, né? Deus então está aqui anunciando o juízo, né? Também Judá lutará em Jerusalém, a riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida, grandes quantidades de ouro, prata e roupas. A mesma praga cairá sobre cavalos e mulas, camelos e burros, sobre todos os animais daquelas nações. Então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá para ele a chuva. Se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles as pragas com a qual afligir as nações que se recusaram a subir para celebrar as festas das cabanas. Sim, essa será a punição do Egito e todas as nações que subirem para celebrar, que não subirem
para celebrar a festa das cabanas. Naquele dia está escrito: nas sinetas, pendurados os cavalos, separados para o Senhor. Os caldeirões do templo do Senhor serão tão sagrados quanto a bacia diante do altar. Cada panela de Jerusalém e Judá será separada para o Senhor dos Exércitos. Todos que vierem sacrificar pegarão panela e cozinharão nela. E a partir daquele dia nunca mais haverá comerciante no templo do Senhor dos Exércitos. Zacarias, ele é chamado o profeta da obediência, né? Ele está projetando a fé do povo de Deus, a ação de Deus na história, tanto no passado quanto no presente e no futuro. A gente vê que as visões, né, elas parecem desconexas. Ele começa falando sobre a obediência do povo, que o povo se reanime a construir o templo, e depois ele passa a ter visões da vinda do Senhor, né, de Cristo, e ele começa a ver o final dos tempos, a vitória de Deus sobre o inimigo e a paz que reinará depois, através desse Messias que virá no futuro, né, que é Cristo. Ele faz as previsões do anúncio de Cristo, a chegada de Cristo, e ele mostra que o futuro ele está ligado àquele momento que eles estão passando. A construção do templo ele tem a ver também com o anúncio do futuro, com a história futura. O povo ele está ali participando com Deus do prenúncio da história. Nós, às vezes, nos recusamos a fazer a obra de Deus. Quando nos recusamos, nós estamos indo contra Deus, nós estamos sendo desobedientes, estamos desobedecendo a Deus. Mas a palavra também, ela não fica parada. Se você não fizer, o outro virá e fará. Se você não anunciar, o outro virá e anunciará. Quem irá perder a bênção é você. Aquele que não obedece, o desobediente, é que perde a bênção. Então aqui a gente encontra os obstáculos, às vezes, para fazer a obra do Senhor, como aqueles homens encontraram ali, os samaritanos, as adversidades do tempo, as coisas que aconteceram, e eles começaram a olhar muito para as adversidades. Às vezes acontece isso com a gente também, a gente começa a ver somente as dificuldades, a gente começa a observar somente aquilo que tem nos atrapalhado, e a gente não observa as oportunidades, né? Às vezes a gente pega e deixa de ser abençoado, porque a gente deixa de olhar para aquele que é a nossa esperança e deixa de fazer a obra. A obra de Deus está aí, meu irmão. Está para todos nós. Não é por força, não é por violência. Nós temos que fazer a obra, nós temos que propagar o amor de Deus, nós temos que estar capacitados. Deus nos capacita para levarmos o seu amor a tudo aquilo que necessita. Neste momento eu te peço, irmão, põe seu joelho no chão, olha a Deus, peça a Ele para que Ele mostre aquilo que Ele deseja que você faça. E não permita que o outro faça. Seja você o agente de Deus aonde você estiver. Propague a obra, proclame a obra do Senhor. O Espírito Santo de Deus te capacita para isso. Amém? Vamos orar para a gente encerrar? Senhor, meu Deus, meu Pai, ó Senhor, te peço agora, ó Pai, que venha, ó Pai, abençoar, ó Pai, a cada um que irá ouvir essa palavra, Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai, neste momento, estar com cada um, ó Pai, que necessita de Ti, ó Pai. Olha, ó Pai, para aqueles que estão agora, ó Pai, passando por alguma dificuldade, ó Pai, o Senhor conhece, Pai. Faça conforme a necessidade de cada um, Pai. Vá de encontro, ó Pai, àqueles, ó Pai, que estão neste momento, ó Pai, angustiados, passando por algum momento de dor, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Pai, a animá-los, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Pai, a fazer com que eles, ó Pai, estejam cada vez mais, ó Pai, sendo restaurados por Ti, ó Pai, e possam encontrar forças para fazer a Tua obra, Pai. Ó meu Deus, o Senhor é o nosso Deus, o Deus da esperança, o Deus, ó Pai, que nos anima a estarmos dia a dia, ó Pai, fazendo, ó Pai, aquilo que é necessário, Pai. Ó meu Deus,
Não permita, ó Pai, que percamos a oportunidade, ó Pai, de sermos, ó Pai, seus instrumentos aqui nesse lugar, ó Pai. Ó meu Deus, que o Senhor possa estar, ó Pai, abençoando, ó Pai, ao nosso pastor, à nossa igreja, abençoando os nossos líderes, ó Pai. Visita, ó Pai, todos aqueles missionários espalhados pela face da terra, ó Pai. Dá-lhes ânimo, ó Pai, para continuar propagando a Tua palavra, ó Pai, que é santa e verdadeira, ó Pai. Te agradeço por tudo, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém.